Muito boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vida me surpreenda, estamos iniciando hoje o segundo dia do desafio, tá? Eu estou com um problema no YouTube, pessoal, não sei que energia é essa, mas como eu me comprometi a estar nesse desafio de 7 dias com vocês, então eu estou aqui pelo Zoom. Então, a primeira pergunta que você vai se fazer hoje, como que é a sua conexão com o dinheiro? Tá? Eu fico feliz quando estou com ele e fico triste quando estou sem ele. Como que é a conexão sua com essa energia do dinheiro? Como que você se dá com essa energia? Ah, Francisco, eu não vejo a hora de receber o meu salário, eu não vejo a hora de receber as minhas comissões, eu não vejo a hora de ter dinheiro. Ou você acha que você só vai ser rico se ganhar na loteria? Como que são essas crenças que você tem em relação ao dinheiro na sua vida, tá? Então já começa com essa reflexão hoje. E o outro ponto que nós vamos tratar hoje é como você vê as pessoas que são ricas, prósperas, abundantes, aquelas que têm em abastança. Você julga essas pessoas? Quando você vê essas pessoas gastando, nossa, eu nunca que gastaria esse dinheiro. Nossa, eu nunca que daria 10 mil no iPhone. Nossa, eu nunca que pagaria R$ 300 num prato desse daí. Nossa, é como se você repudiasse a riqueza. Então, comece a fazer uma reflexão dentro de você de como você vê as pessoas ricas. Nossa, isso aí só pode estar roubando. Se você entra também no julgamento. Hoje, às 15h15, nós vamos fazer esse puxão de energia do dinheiro, mas precisa saber como é que você está. Como que é a sua conexão com o dinheiro, como que é a sua vida com ele. Como que é? Francisco, minha vida com dinheiro sempre foi um dia eu tenho, outro dia eu não tenho. Se eu não ralar, ele não vem. Francisco, o dinheiro, ele vem para mim, mas parece que eu tenho um bolso furado. Ele vai saindo, saindo e saindo. Então, quero que você faça essas observações para que nós chegamos, tá? Para que você saiba como você vai atrair dinheiro, para que ele corra atrás de você, para que ele sirva você, para que ele venha atrás de você continuamente. E hoje nós vamos trabalhar bastante, sabe? O dinheiro inesperado, tá? Eu vou te dar um código e você vai trabalhar em cima desse código para que comece a chegar dinheiro inesperado para você, tá? Para que você seja surpreendido, surpreendida por quantia, por surpresas, por desconto, por presentes. Isso é muito grandioso. Mas primeiro é necessário você observar essas crenças que muitas das vezes você pode ter alimentado com relação ao dinheiro. Então, o que acontece muitas das vezes? Quando eu era criança, né? Eu vim lá do interior do Ceará, do interior. Então, vindo de lá, o meu pai ele foi ser caseiro, tá? Enquanto isso, vocês não estão me ouvindo, gente? Eu estou. Não, Tá conseguindo me eu ouvir? Tá? eu Tá tô. me ouvindo agora, Uhum. né? Que bom. Então, você precisa ligar seu microfone, tá, Rosimar? Então, agora, o que eu quero dizer para vocês? O que acontece? Contando a minha história. Então, o meu pai, ele era o caseiro, né? Ele cuidava daquela parte de toda a chácara. Minha mãe cuidava da casa, do patrão nessa época, tá? Que era um deputado, então ela cuidava da casa, enquanto meu pai cuidava dos animais, cuidava lá capinando, e eu era criança, somente eu e meu irmão. Então ali começou a ser gerado muitas crenças ali naquela infância. Então, os ricos eram grandes, nós éramos pequenos. Por quê? Porque os ricos que pagavam, meu filho, nós temos que trabalhar bastante, você precisa ser um bom menino, porque senão nós não teremos dinheiro para a nossa comida, para a nossa manutenção. E aqui é que nós temos casa e comida. Então, nós passamos por esse período. E minha mãe, ela cuidava da casa com muito zelo, com muito apreço. Enquanto isso, o meu pai, ele cuidava lá dos animais e cuidava de toda a parte de plantação. Então, nessa época, foram geradas várias crenças na minha vida. Por quê?
De repente, eu vi alguma das vezes a minha mãe, muitas das vezes, se humilhando. Muitas das vezes se humilhando. Não, não ficou bom, não, não ficou. Ou então sendo humilhada de alguma forma, na minha percepção de criança. Então, eu coloquei algo na minha cabeça, tá? Uma percepção que eu coloquei, tá? Talvez isso faça sentido para você. Eu achava que rico era mal e pobre era bom. E de repente a minha mãe começou a falar algumas coisas. Olha, filho, nós somos pobres, mas nós somos honestos, tá? Ninguém mexe nada de ninguém, ninguém fuça em nada de ninguém, ninguém entra na vida de ninguém. Então, para mim, naquela época, criança, eu achava que para manter a honestidade era seguido de pobreza. Então, tudo aquilo fazia com que o dinheiro fosse se afastando. Fosse se afastando. Outras vezes, quando a gente ia para casa de parentes, ia para casa de parentes, que a gente sentava na mesa, eles começavam a falar, você começava a comer, né? Eles começavam a falar aquilo, os valores. Por exemplo, você estava comendo feijão, aí a pessoa falava: olha, o feijão está tanto, o arroz está tanto, o quilo da carne é tanto. Então, aquilo começava a dar uma questão muito séria dentro de mim, que ainda criança para adolescência, que começou a gerar crenças com relação ao dinheiro. Nossa, eu trabalhei tanto para fazer essas compras, então aquilo foi gerando crenças dentro de mim que para poder comer bem ou comer razoavelmente, ou pelo menos ter o básico, tinha que trabalhar bastante. Então foram gerando crenças, crenças, crenças que começaram a trazer o enrijecimento com relação ao dinheiro. Então eu fui percebendo muitas coisas todas as vezes que eu estudava aqui em Brasília, na época a gente tinha vindo aqui, né, para Brasília. Eu estudava numa escola classe na Ponte Alta e a gente ia a pé, meu irmão, a gente ia a pé e atravessava uma ponte de madeira, era muito sacrifício, era tudo com muito dolorido, sabe, lá dentro internamente. E eu sempre aquela fala, né? Para conseguir as coisas tem que ser com muito sacrifício. Então, se não houvesse um sofrimento, uma dor, uma humilhação, não estava sendo válido. Então, com o passar do tempo, isso foi se tornando mais forte ainda. Por quê? Porque havia momentos que eu via as crianças comprando lanches e chegava para mim e pedia dinheiro para comprar lanche. Ela disse: eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Tá? Aí eu chegava, aí ela dava um dia, no outro dia eu queria novamente dinheiro para lanchar, e ela fala: meu filho, o dinheiro não é capim, o dinheiro não dá em árvore. Então eu comecei a gerar crença, eu estou falando de mim, porque depois eu fui ver que isso foram gerado também na vida dos meus clientes. Então, o que eu quero trazer para você hoje? Isso começou a dar uma certa revolta, tá? Uma revolta. Então, o dinheiro começou a se tornar tóxico para mim. O dinheiro vinha na minha vida, eu usava ele, tá? Eu pago essas contas, tá? Se vier um dinheiro a mais, eu gasto com outras coisas, mas eu não quero esse dinheiro na minha vida. Ele se tornou tóxico de tal forma que eu começava a usar o dinheiro aleatoriamente, porque todo o dinheiro que vinha para mim, tá? Ele tinha que vir com muito sacrifício, ele tinha que vir sobre humilhação. Então a energia do dinheiro começou a se tornar assim, e começou a se tornar muito difícil para a minha vida, e começou a se tornar perigoso. Então, o que eu quero falar para vocês disso hoje, sobre a sua vida, sobre a sua história? Para poder mudar tudo isso, para poder mudar e trazer um novo significado, eu preciso que você reveja hoje quais são as crenças que você tem alimentado em relação à sua vida. Quando você perceber essas crenças, você vai perceber o que é que está aí. Porque muitas das vezes as pessoas falam assim: olha, você precisa, olha, o dinheiro que vem na sua mão, você precisa ajudar o outro, ser bom para o outro, tá? Então, hoje, a pergunta que eu tenho para você: você com R$ 1 milhão hoje na sua conta, um dinheiro inesperado, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Começa a refletir sobre isso antes de eu te dar esse código. Fica comigo até o final, tá? E eu quero que você aí que vai assistir no YouTube, que você deixa registrado aí, você que vai assistir isso no YouTube, você que está aqui comigo, eu quero que você faça uma declaração grandiosa. Eu serei o primeiro milionário ou a primeira milionária da minha família.
Porque nós vamos começar a quebrar isso, nós vamos começar a destruir isso e anular todas essas crenças, todos esses sabotadores que impedem que nós sejamos e que nós comamos o melhor dessa terra. Tá? Então, se você perceber na minha história lá na infância, minha mãe analfabeta, meu pai analfabeto, a minha tendência era ter um degrau a mais, um fundamental, ter um ensino médio, que já era bom demais. O meu pai fala assim: olha, meu filho, sabendo já fazer o nome já está ótimo, porque eu tenho que fazer com um dedo. Então, era tudo muito assim, um passo a mais. Então, qual é a consciência que eu quero que vocês tragam hoje para a vida de vocês? Primeiro, precisa elencar cada uma das crenças para que se tenha a noção daquilo que realmente vocês querem. Tá? Realmente, para atrair dinheiro, como é que você vai atrair dinheiro? Aí o dinheiro vem. Aí, quando ele chega para você, o que você vai fazer com esse dinheiro? O que você vai fazer com esses milhões? Você já tem tudo planejado? Tá? Porque hoje eu vou te dar o código, tá? E é um código que é maravilhoso. Você que já fez um mantra de ontem, grandes somas de dinheiro vêm a mim rapidamente e facilmente. Você já vai começar a sentir essa energia que é tão grandiosa, tá? Então, eu quero saber de você hoje, tá? Clarice, você está aí? Clarice? Classe, está me ouvindo? Clarice, você está conseguindo me ouvir? Estão ouvindo direitinho, pessoal? Estão conseguindo ouvir, pessoal? Desculpa. Vamos lá. Então, quais são as crenças Sim, que estou estão sendo ouvindo. elencadas na nossa vida que muitas das vezes têm impedido que eu cresça, que eu realmente seja uma pessoa próspera, para que eu tenha uma mente próspera? Porque o que acontece? Há pessoas, tá? Muitas pessoas chegaram para mim. Eu tenho um cliente de Palmas, no Tocantins, que ele falou o seguinte: Francisco, eu acredito que eu tenho um karma. Eu acredito que eu tenho alguma maldição ou fizeram alguma macumba muito séria para mim não prosperar, para mim não ir para frente, para mim não vencer na vida, para mim não vencer de forma alguma na minha vida nem na minha história. Então, o que acontece que eu não rompo na minha vida, que eu não cresço na minha vida, que eu não vou para frente na minha vida? O que está acontecendo? Tá? Ele afirmava o seguinte, porque ele nunca conseguia algo novo para a vida dele. Então, ele escreveu assim: Fran, eu não consigo mudar a minha história, não consigo avançar e nem tampouco mudar a minha vida. As coisas que acontecem só tendem a piorar. As coisas não têm acontecido na minha vida. Por quê? Muitas das vezes eu chego a atrair, eu chego a fazer a lei da atração. Vai Então, o que acontece? Tá? O que acontece? Francisco, Eu co-criei, tá, uma SW4 na minha vida. Só que, quando eu fui ver o valor do IPVA, quando eu fui ver os valores e o valor da prestação, nossa, eu desisti na hora. Então, eu não quis mais a SW4, tá? Então, eu baixei para um Corolla. Então, comecei a criar o Corolla. E, de repente, eu comecei a criar aquele Corolla, comecei a criar, mas, de repente, eu fui ver a questão da manutenção. Embora fosse um carro muito bom, eu fui ver as questões da manutenção, então não deu. Eu fui e parei, eu peguei, aí fui co-criar um outro carro. Fui co-criar um outro carro, tá? Um carro mais popular, um carro melhor, tá? Um carro com IPVA mais barato, um carro com uma situação melhor que desse. Só que aí também não deu. Sabe por quê? Porque na hora que eu pensei em comprar uma caminhonetinha, sabe? Uma Touro, eu fiquei pensando, nossa, mas agora meus vizinhos, toda vez que quiserem fazer mudança, vão ficar pedindo minha caminhonete emprestada. E aí, de repente, ele foi alimentando várias e várias crenças. Ele falou, então, a lei da atração não funciona para mim. A lei da atração ela não funciona para mim. Então, deixa eu prestar atenção numa coisa.
Quando você cocria algo, tá? Cocria algo. Se eu estou cocriando algo, permaneço fiel naquilo, persisto. Eu determino a minha vitória, tá? Eu creio e por isso eu falo, eu permaneço naquilo, naquela benção. Nos 70 vezes 7 você está fazendo, é grandioso e você vai sentir essa bênção dentro de você, tá? Mas todas as vezes, aí eu estou ali, de repente, Francisco, eu quero uma casa que tenha piscina, que tenha um jardim, que seja grande, que seja maravilhosa, que tenha quarto para receber hóspedes, que tenha isso, tem aquilo. Ok, cria isso em qual bairro? Como vai ser? Quantos metros quadrados? Então, você cocria. Aí, de repente, você está cocriando, e crendo, escrevendo e agradecendo, e de repente vem, ei, olha, o IPTU desse terreno é caro, viu? Você vai precisar de uma empregada, você vai precisar de um jardineiro, você vai precisar fazer manutenção. Aí você pega, não quero mais cocriar isso, não, vou diminuir. Não, agora eu não quero mais, não, quero nesse bairro mais aqui. E começa a diminuir a força. Então, não tem como a lei da atração, o poder da palavra, o poder da determinação fazer efeito. Eu quero dizer para você uma coisa que é muito séria, eu tenho aprendido muito com a Beth. Então, quando ela passa muito isso, que olha, nós somos filhos de Deus, e se nós somos filhos de Deus, nós somos deusinhos e nós somos deusinhas. E se nós somos filhos de Deus, nós podemos também. O que atrapalha é essa mentalidade, esse problema, esse pensamento, essa mente. E para ter uma mente próspera, é necessário realmente ter essa convicção de prosperidade. Ter essa convicção de que eu posso, eu consigo, eu mereço. Tá? Mas é pela persistência, pela determinação. Mas uma coisa, o primeiro ponto, antes de eu passar para você, tá? O primeiro ponto que eu quero dizer para você. Quando você começar a cocriar, nesses 7 dias, se você já começou a cocriar ontem, tá? Fecha sua boca, fica em silêncio, fica só para você, tá? Fica só para você, festeja, sabe? Já fica aí vibrando sua vitória. Estou muito feliz e agradecido por isso. Estou muito feliz e agradecido pelo meu relacionamento. Por isso, começa a terminar, mas fica em silêncio. Fica na sua. Deixa o universo trabalhar ao seu favor. Deixa Deus trabalhar ao seu favor, que vai ser algo grandioso. Então, é a primeira dica. E nós vamos começar hoje ativando, tá? O código chamado 520, tá bom? 520. Então, todas as vezes que você for realmente, tá? Dizer que você é uma próspera e abençoada. Olha, eu, Francisco, sou próspero e abençoado, tá bom? Eu vou falar isso, tá? Por 21 vezes. Logo ao acordar, eu, Francisco, sou próspero e abençoado, 520, tá? 520. Então, eu, Francisco, sou próspero e abençoado. Eu, Ana, sou próspera e abençoada, 520. Você vai fazer a ativação que é muito, muito grandiosa, tá? Muito, muito grandiosa, que é os números do Grabovoi, nós vamos ativar. Então, você fala, fala o seu nome, tá? Você vai falar que você é uma pessoa abençoada, que você é próspera, e em seguida você vai colocar o 520, que é o número do Grabovoi, que ele vai trazer para você uma experiência de dinheiro inesperado. Francisco, isso é bruxaria, isso é misticismo, isso é algo assim, isso é numerologia, Francisco? Não, isso é física quântica, isso é atração, isso é algo grandioso de um matemático, de um químico, de algo que foi feito muito grande. Então, tá? Marilei, próspera, abençoada, ou abençoada e próspera, 520. Ativa isso por 21 vezes e começa a sentir essa vibração e o dinheiro começa a vir inesperadamente. Como que vem? Em prêmios, tá? Em sorteios, em descontos. Começa a vir dinheiro inesperado para sinalizar para você que você é uma pessoa abençoada e próspera, tá? Agora, nessa conexão de hoje, com o dinheiro, a gente vai observar como que nós temos nos conectado com o dinheiro. Como eu tenho tratado o dinheiro, hein? Hein, dinheiro, como que eu tenho te tratado? Como é a minha forma de tratar você? Ai, meu Deus, esse dinheiro que não chega. Então, aquilo que eu dou para o dinheiro, ele dá para mim.
Se eu falo para ele que ele só serve para pagar conta, mais conta vai vir para pagar. Mas se eu digo que eu sou abundante, que eu tenho prosperidade, com muita energia, com facilidade, alegria e glória, ele vai vir com facilidade, alegria e glória. Então, observe hoje, tá? Grandes somas de dinheiro vêm a mim rapidamente e facilmente, tá? Que é a primeira frase que você diz, e depois você vai dizer o seu nome, o seu nome, tá? Abençoada e próspera, 520, e você ativa ali e começa a tomar posse dessa prosperidade, dessa abundância. O 520 significa dinheiro inesperado. E quando você observa isso, e continua fazendo o 70 vezes 7, tá? Durante 7 dias você vai escrever: eu estou feliz, estou agradecido por isso, de algo que você não tem ainda, mas que já está co-criado aqui dentro de você, tá? Eu estou muito feliz e agradecido por esse relacionamento com tal pessoa, isso e isso, que você começa a escrever e co-criar e fazer realmente essa história na sua vida. É muito bacana, é muito grandioso quando você tem esse poder da cocriação dessas coisas inimagináveis que pode acontecer na sua vida. Então, essa conexão com o dinheiro começa agora. Nós estamos no 2º dia, tá? Então, você vai começar a perceber isso, tá? Começar a perceber isso e transformar toda essa energia em abundância. Amanhã nós vamos estar falando sobre questão de dívidas. Francisco, eu estou endividado, tá? Então, amanhã nós vamos transformar essa energia da dívida em algo muito grandioso. E amanhã eu tenho um outro código para entregar para você, que é assim, grandioso, 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 tá? Então, amanhã é algo muito, muito, muito magnífico. Mas amanhã vai ser no horário exclusivo de abundância, onde o milagre acontece, às 11h11 no horário de Brasília, tá? Vai ser onde o milagre acontece, onde as coisas acontecem, onde vai ser feita uma liberação de vitória, tá? Para quitação de dívidas, para que realmente esse ano seja um ano que você esteja na abundância, saindo das dívidas. Amanhã, tá bom? Então, eu conto com você, tá? Então, lembra de hoje, tá? Esse vídeo vai lá para o grupo, vai ficar para que você veja quantas vezes você quiser durante 14 dias e para que você acompanhe. Continue no 70 vezes 7, tá? Eu estou muito feliz e agradecido por essa bênção e começo a profetizar que muita coisa boa está vindo, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até amanhã!